E aí, jovens, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou trazendo uma obra nova aqui no canal, uma obra diferenciada, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bem interessante. O cara virou o líder da masmorra e é um pratinha overpower, tá? Fiquem com o vídeo. Esse é um mundo onde estava sob guerras constantes entre monstros e humanos. E o vencedor desta guerra foi aqueles acima da terra. E depois da derrota dos monstros, os prisioneiros que ficavam em seus labirintos foram soltos. Entre eles, haviam bebês que nasceram dentro do labirinto com suas mães já mortas e foram criados com leite de monstros. E essas crianças possuíam poderes de outro mundo e eram fortes demais para serem consideradas humanas. E a humanidade nomeou-os de bebês da dungeon. E agora nós vemos o rapaz que provavelmente era aquela criança que estava sendo coberta. Uma pessoa chama ele de bebê da dungeon e uma outra pessoa diz que eles estão ali para filmar o segundo andar da dungeon. Mas outra pessoa revoltada diz que é para filmar a bunda dele, que essa dungeon já é antiga e não tem nada para filmar. E então vemos que quem estava conversando era dois pirralhos. O menino com a câmera questiona se os bebês da dungeon não são bem conhecidos por conta da mídia. E a menina diz que não necessariamente e explica que essa é a chance para eles ficarem milionários, porque eles serão os primeiros. Mas o garoto não entende do que ela está falando e ela continua dizendo que fez uma investigação e pergunta se ele sabe o quão obcecados os bebês das dungeons são por elas. A menina não explica direito, mas eu acredito que seja pelas próprias dungeons. O menino fica hesitante e olha pro cara lá sentado e a menina continua a explicação, que ele é o único bebê da dungeon que se recusa a chegar perto do labirinto e por esse motivo ele é o único que tem um nível desconhecido. Bom, talvez eles não sejam criança não. O garoto simplesmente pergunta se não é porque ele é fraco. O cara escuta e fica desanimado ali. A guria diz que contratou guarda só por precaução, mas vai saber, né? Eles continuam a conversa, mas de repente o bebê da dungeon se levanta e diz pra irem logo. As crianças ficam confusas porque ainda não deu nem 10 minutos e aparentemente pela segunda vez ele explica que ali é um lugar perigoso. Eles precisam chegar na entrada do segundo andar para descansar e por fim manda avisar os guardas para não usarem as armas caso apareça alguma besta, pois precisam evitar o máximo de conflito possível. Os guardas ficam debochando do bebê dizendo que tanto faz, só faça o seu trabalho nos guiando. O bebê pensa que eles ainda não entenderam. Enquanto eles estão conversando, tem alguém sendo deslacerado e que Geyser não é um lugar qualquer. De repente aquele garoto começa a gritar perguntando o que é aquilo. E entre as pedras tem uma besta chifruda que normalmente fica no primeiro andar. O bebê diz para eles meterem um pé, porque notou que a criatura está cheia de sangue e o cheiro vai ficar grudado neles. E vai ser pior. Mas antes de terminar de falar, os guardas se metem ali no meio, dizendo que precisam fazer o trabalho deles. O bebê grita, mandando eles não atirarem, mas já é tarde demais, eles abrem fogo contra a criatura. Rapaziada, a arte desse manhwa aqui tá linda demais, viu? A criatura rosna ultrassonicamente, que deixa os guardas quase surdos, mas foi apenas o último suspiro da besta, que cai aparentemente morta no chão, mas nunca se sabe, né? Essa porra ainda vai se levantar. Os guardas ali já estavam com o cu na mão, não passava nenhum Wi-Fi, e então eles começam a rir, aliviado, dizendo que foi tranquilo. As crianças elogiam os guardas, dizendo que foi incrível, e eles ficam todos felizinhos. Mas para acabar com o clima, o bebê diz para eles deixarem o que não precisam para trás e irem embora agora mesmo. Um guarda acha estranho e pergunta do que ele está falando, dizendo que o problema está resolvido, e pergunta se ele se mijou ou algo do tipo. E uns barulhos ali começam a tomar conta de onde eles estão, e o bebê diz que um predador ouviu os sons dos disparos, mas parece que está longe ainda, então eles não podem perder tempo. Mas o guarda diz que eles vão lutar, que provavelmente vão conseguir matar se limitarem o espaço. O outro guarda concorda, pois aquela besta de antes caiu com alguns tirinhos, e aquela besta que mataram antes vale alguns milhões de wons, e se matar mais um, vai ser mais de 10 milhões de wons para cada. O bebê percebe que esse era o objetivo deles desde o começo, então de repente o bebê nota umas pedrinhas caindo e cede para os guardas dizendo que tudo bem, mas ele e as crianças vão ficar afastados porque eles não têm armas. Os guardas zombam dele de novo, mas são ignorados. Ele manda os outros seguirem ele rápido. As crianças ficam confusas e hesitantes porque estão querendo filmar os monstros, mas o bebê olha com uma cara intimidadora e manda seguir. Então começam a sair dali. Um dos guardas diz que vão se ver depois. Ah, não tinha só essas crianças, tinha mais figurantes ali com ele. Eles começam a pedir pro bebê esperar eles, para poderem estar descansando. A menina questiona onde eles estão indo e diz que a filmagem já tá toda cagada. E então o bebê revela que chega de filmagem, que eles estão vazando dali. Ela fica surpresa e diz que não foi o que ele tinha dito antes, e questiona sobre os guardas. E antes de questionar, ela reflete sobre a situação e conclui que o motivo dele não chegar perto do labirinto é porque ele é um covarde. A menina vai lá, chamou o garoto e diz pra eles voltarem. O menino, como uma pessoa normal, pergunta por quê, mas a guria não bate bem das ideias e diz que quer filmar ali, e fica puta dizendo que gastou muita grana, e se saírem
agora. Antes de terminar, aquele barulho ali de antes preenche o lugar novamente e todos se assustam e começam a observar as costas para ver se tem algo seguindo eles. O bebê toma a frente da situação, diz para se acalmar e ir andando. As bestas não podem perceber que o grupo está dividido. A menina procura por explicações e o bebê diz que os predadores ouviram os disparos e explica que aquela besta que os guardas mataram era a presa deles. A menina assustada questiona se ele vai deixar os guardas morrerem. Calmamente ele responde que se ele tentasse convencer eles, provavelmente já teriam ido de arrasta. E também o cheiro de sangue poderia estar nas roupas dos guardas, então seria muito perigoso. Enquanto eles estão conversando, eu acho que alguma besta pegou aquele moleque que estava filmando, porque ele começa a subir e pingar umas gotas de sangue ali no tênis dele, e a garota e o bebê dali conversar. Foda-se. Rapaziada, a besta já está botando ali o bracinho no garoto na boca. E agora os dois percebem, finalmente, né, caralho? Meu Deus, a besta botou o garoto todinho na boca. Só deu tempo de pedir meio socorro ali, porque já tá cuspindo ketchup. O bebê reconhece a besta, que se chama Macaco Lobo, e fica confuso por estarem no primeiro andar. A guria começa a surtar com o horror que ela tá vendo. O bebê olha ali para o lado e se depara com um grupo inteiro, e se pergunta se eles já sabiam da localização deles desde o início. Atrás deles está um Macaco Lobo indo em direção a uma menina, mas o bebê ativa ali uma habilidade e vai em direção da menina, se colocando em frente ao monstro. Ele pega uma adaga e fica na posição de combate e aciona outra habilidade, detecção de fraqueza, e desaparece da frente do Macaco Lobo e está lançando uma sequência de golpes na besta. Mas outro Macaco Lobo está atrás da menina, pronto para fazer uma batata esmagada. Mas sem perder tempo, o bebê lança a adaga em direção daquela besta, que corta a cabeça dela. Ele corre para pegar a guria e diz que vai correr pra caralho, que algumas costelas podem quebrar, mas pede para ela segurar esse B.O. Os Macacos Lobos tentam interceptar ali o caminho do bebê, mas falham miseravelmente. Já no local seguro, ele coloca a menina no chão e diz que ela mandou muito bem, e que os macacos lobo devem perseguir eles, então eles devem sair rápido. A menina pergunta por que deixou os outros morrerem, diz que ele é forte o bastante para usar uma faca cega, então por quê? Então o bebê responde que ela deve ter entendido errado. Ele foi contratado como um guia e não como um guarda. Nada no contrato dizia que era para ele lutar. A garota inconformada diz que mesmo assim pessoas morreram. Então o bebê dá boas-vindas a Geezer. E o bebê começa a debulhar a guria, dizendo que foi ela quem contratou uns idiotas arrogantes que nunca tinham ido ali. E eles ainda fizeram tudo o que o bebê disse para não fazer. E questiona o que a garota quer dizer com por que não salvei eles. O bebê também continua dizendo que se os guardas tivessem ouvido ele desde o começo, poderiam ter diminuído os danos. Ele para e repensa e conclui que nem mesmo seriam atacados por bestas e questiona se ele está errado. A garota ignora e questiona por que ele salvou ela. E ele, como um bom mercenário, pergunta quem que vai pagar ele se ela morrer. E então ela olha tristinha ali pra ele. E ele finaliza dizendo que ele ainda está trabalhando e que ela precisa pagar ele. De repente, uma luz dourada começa a brilhar. Os dois ficam surpresos por algo ter aparecido ali. E eles encontram uma parede com um emblema de serpente, o que deve significar ser o emblema do labirinto. O bebê informa que chegou ali na cagada, porque ele correu para qualquer lado e acabou dentro do labirinto. E com medo pensa que deve sair dali agora mesmo, mas do chão começa ali a trincar e quebra, desabando tudo, fazendo eles caírem num túnel. Um tempinho depois, o bebê começa a acordar, se levantando, sente ali uma dor no ombro e nota que o braço dele está quebrado, mas agradece porque poderia ter sido pior. Ele olha para os lados procurando pela garota e pensa que ela não deve ter sobrevivido a uma queda dessa amplitude, adeus a graninha dele, né? Mas mesmo que ele tenha caído, ele encontra mais um emblema daqueles e percebe que está fudido porque está dentro do labirinto. Ele começa a explorar ali, se perguntando sobre esse lugar. Percebe que não tem bestas próximas e aparenta ser um labirinto abandonado. Ele olha para a serpente ali na parede e os olhos começam a brilhar. E do nada, simplesmente do nada, a serpente está enrolando em volta dele, que não tem nem tempo de reação de tão rápido que foi. E deu uma bocanhada ali na mão dele. Que serpente dada, cara. Primeiro cara que vê. O bebê fica em choque e começa a enfraquecer, pensando que isso é ridículo. E um aviso começa a aparecer que a serpente do número 18.230 foi liberada e que ele herdará esse subsolo maneirão. O bebê caindo no chão só pensa que não pode morrer ali. E por último, o aviso: aceite esse subsolo sinistro. Depois de um tempo, vemos o bebê se levantando. Ele começa a se questionar como que ele não morreu, pois ele sentiu um veneno se espalhando e percebe que o braço dele também se curou. Mas não só os braços dele, e sim todo o corpo. Ele se levanta e reconhece onde ele está, que fica perto da entrada do primeiro andar, e no lado dele encontra aquela garota que estava com ele. Que cagada, ainda vai conseguir ser remunerado pelo trabalho, hein? Bom.
Ele vai correndo em direção a ela para ver se ela está viva e nota que ainda está respirando, mas está com feridas profundas e ele está sem nenhum kit médico. Mas de repente a guria começa a tossir sangue e o bebê começa a se apressar para tirar ela dali, porque se morrer ele não vai receber nada. Já perto da saída, ele pede para ela aguentar mais um pouco, pois já está chegando. Agora mudamos de cena e vemos o bebê chegando em casa e na TV está passando ali um jornal informando que naquele dia um time de expedição se envolveu em um acidente na dungeon e 7 de 9 pessoas morreram, e eles acreditam que essas mortes se devem a uma emboscada de uma besta que tomou Gaia. E uma das sobreviventes, a senhorita Jung, que foi salva por um filho da dungeon, o Sr. Kim. O Kim se preparando para sentar no sofá fica surpreso, pois não faz nem 2 horas que saíram e já estão passando a notícia. Pelo menos ele fica satisfeito de terem visto aquela filmagem na dungeon, pois lá mostrava que ele avisa sobre o perigo e por isso ele não foi multado. Então ele revela que está dando o dinheiro que recebe para a irmã e que a primeira parte do pagamento ele havia deixado no quarto dela, e agora ele quer entregar o restante do dinheiro, e de repente a irmã dele aparece chamando ele. O Kim fica surpreso por ela estar em casa, e ele percebe o semblante de tristeza na cara dela e questiona se ela estava chorando. Ele vê que ela está segurando o envelope do dinheiro e acredita ser choro de felicidade por conta do dinheiro, e então entrega mais um envelope dizendo que é pro casamento dela. Rapaz, essa guria não é muito jovem para se casar não? Ele pede para ela não perguntar de onde veio o dinheiro, mas diz que não fez nada de errado. Mas o pai dele chega ali por trás da guria e questiona o que isso significa. O cara tá boladão, acho que ele não gosta do dinheiro não, tá? O Kim fica surpreso porque não sabia que hoje ele estaria de folga, mas o pai diz que ele é um filho desobediente, que ele ouviu que o Kim ele foi ganhar dinheiro arriscando a própria vida, e então ele abandonou o trabalho e foi pra casa. Caralho, ele tá putaço, tá? E começa a gritar ali com a guria, mandando ela devolver o dinheiro, e ele pergunta por que ela não devolveu o dinheiro e manda devolver imediatamente. O Kim fica assustado com a reação do pai, e o pai questiona o Kim se ele acha que os pais dele são tão inúteis ao ponto dele arriscar a vida para casar a irmã dele. O Kim ele fica confuso e responde que não sabe o que ele está falando, e dá uma mentidinha ali de leve, dizendo que na loja de conveniências não é um campo de batalha. Ele recebeu esse dinheiro, mas antes dele terminar de falar, o pai grita dizendo que já chega, e responde ele dizendo que sabe que não tem ligação de sangue, mas ele anda subestimando demais, e pergunta se ele acha mesmo que não descobriria. O Kim pede desculpa e a irmã coloca o envelope em direção do Kim para ele pegar. Tristinho e sem escolha ele pega de volta, e a irmã vai pro quarto. O pai diz que ele achou que tinha o criado bem, mas na verdade ele cresceu bem egoísta. Ele sabia que é difícil criar uma criança, mas o Kim interrompe ali, dizendo que ele não tem nem onde usar esse dinheiro. Porém o pai diz que se ela soubesse de onde esse dinheiro veio, de você arriscando sua vida, também não aceitaria. E o pai vai saindo mandando ele não fazer isso de novo e manda ele descansar. Então rapaziada, as famílias desse mundo adotam os órfãos das dungeons porque eles dão muito dinheiro, e já tiveram muitos incidentes também que as famílias abusaram dos órfãos, que acabou resultando no assassinato das famílias. Dito isso, o Kim ele teve sorte por ter sido adotado por uma família de verdade. O Kim chega no quarto dele e começa a pensar sobre o casamento da irmã que está dando problemas, e ele olha pro pulso e vê uma tatuagem misteriosa de uma serpente que ele não sabe de onde veio. Ele passa a mão na tatuagem e brota uma janela diferenciada. O Kim não fica surpreso porque já sabia disso, mas também não faz ideia do que é. Na janela diz: Labirinto de Naga Rank 1, sincronização já em 16%, durabilidade 41 de 1050, e algumas informações da instalação. Não tem coisas muito importantes ali. O Kim senta na frente do computer e pensa que descobriu algumas coisas, que a janela parece com a de um jogo. Coitado, na dungeon não tinha videogame pra jogar, né? Eu não sabia o que era, por isso tá com essa cara aí do zumbi, né? E pensando sobre o nome, ele acredita que se refere ao labirinto onde ele foi mordido, e acredita que o labirinto pode ter escolhido ele como um mestre. Olhando as informações da instalação, na janela ele nota que apareceu um número vermelho que não estava ali antes, então ele toca no número da janela e o tempo e espaço ali começa a se romper naquele quarto. O Kim fica assustado e do nada ele está no labirinto em frente àquela serpente de novo. Ele se recuperando percebe que o lugar está diferente e se pergunta se é outro lugar. Ele olha em direção da serpente e os olhos começam a brilhar de novo. Mente o pé daí, rapaz, sabe que a coisa boa não vai ser. O Kim já está preparado ali, sabe que aquela porra ali é rápida pra caralho, então ele começa a tirar ali o sobretudo e vai usar a força dele desde o começo. Ele avança na direção da serpente com o sobretudo e tampa a cabeça dela e amarra. Caralho, por essa eu não tava esperando, tá? 800 de QI esse cara tem. O Kim questiona a serpente se ela acha mesmo que ele cairia 2 vezes no mesmo truque. Ele começa a pensar que não vai durar por muito tempo, que a serpente é forte o suficiente pra tá rasgando o tecido. Mas de repente uma voz começa a falar:
18.230º Libertador das Serpentes, aquele que herdará no trono de Naga. O King fica surpreso por escutar uma voz do nada, e ela continua falando: Você é pequeno e inferior demais para aguentar o peso da corda, mas não estou em condições de atrasar o fluxo do tempo, e não pensarei nisso também como destino. O King, sem tempo a perder, começa a perguntar sobre o trono de Naga, do que ele está falando e se ele é o mestre do labirinto. Mas então ele responde: acredito que é a cobra, né, com o sobretudo ali na cabeça, que tá falando. Glorioso rei de Naga, lhe desejo sorte. O King começa a gritar pra esperar e grita chamando pela serpente e começa a dizer pra não brincar com ele, que ele odeia os labirintos, mas sem respostas. Ele começa a pensar que nunca nem olhou para um labirinto por anos, somente quando foi para pagar a taxa do casamento da irmã, e finaliza dizendo pra si mesmo que devia ter escutado os pais e evitado o labirinto. Mas ele percebe uma presença atrás dele e se vira no mesmo instante, mas não viu nada. E do nada a irmã dele começa a chamar ele, e aquela ruptura que foi feita no quarto dele antes ainda está aberta, e a irmã dele continua perguntando se ele está no quarto e se eles podem conversar um pouco. O Prota grita lá da dungeon que está se trocando. Quarto giga, tá? Deve até fazer eco aí. Na frente da ruptura, ele se pergunta se aquele é o portal que ele atravessou. Não, claro que não é. O quarto do outro lado ali é porque estão querendo te enganar, tá? Mas então a irmã avisa que está entrando. Desesperado, pede pra ela esperar. Ele larga o foda-se ali, pula pelo portal e cai dentro do quarto. E ele menciona que sentiu o corpo se quebrando, mas aparenta estar tudo bem. Então ele vai até a porta e atende a irmã. Ela menciona sobre um barulho estranho, então ela percebe que o Ken está pingando de suor e diz que ele nem se drogou. O Ken simplesmente ignora ela e pergunta o que ela quer. Do nada, lendário! A irmã escuta e fica empolgada e pergunta se o Ken está jogando agora, mas o Ken diz que não, que era só um stream ali, ele tá assistindo o Yodão jogar. A irmã, surpresa, diz que não esperava que o irmão rígido dela teria interesse por algo da idade dele. O Ken questiona sobre o rígido e então ela explica que ele não tem hobbies e que quando era criança ficava voado no quarto por horas. O Ken questiona se é assim que ela o vê, mas então ele começa a se lembrar de quando ele era criança e pensa que não está errada, que depois que saiu do labirinto ele não conseguia parar de pensar naquele lugar, que ele não tinha o costume de sentir a paz que ele estava sentindo e era um tanto quanto desconfortável, e finaliza pensando que esse deve ser um dos motivos dos outros filhos das dungeons ainda serem empurrados para o labirinto. Mas então o Ken troca de assunto e pergunta o que ela quer. Ela fica meio tristinha e se desculpa e diz que não sabia que ele tinha voltado para aquele lugar por conta dela e que ela sente muito. O Ken responde que está tudo bem, que ela não precisa se preocupar com ele e que pode ficar com a grana, e ele gesticula ali para pegar o envelope, mas então ele lembra que o sobretudo dele ficou lá na cara da serpente. Então ele começa a entrar ali no quarto de novo e a irmã fica confusa, mas o Ken diz pra ela esperar ali fora que ele já volta e fecha a porta na cara da irmã e foda-se. Ele olha pro portal lembrando que deixou o casaco no labirinto e vê um capirotinho mexendo ali no casaco dele bem no portal. Ele fica olhando com uma cara ali perturbado, mas antes do Ken entrar rápido no portal, ele para pra escutar se a irmã dele tá falando alguma coisa, e ele acaba escutando que a irmã dele está muito feliz, que nunca tinha visto ele tão animado. Mas então ele se desculpa com a irmã e tranca a porta. Logo depois ele passa pelo portal, ele encontra o sobretudo dele do lado do trono e vai correndo pra pegar. Quando ele pega o sobretudo, ele nota que aquele capirotinho já meteu o pé dali, então ele começa a procurar pelo envelope dentro do sobretudo, mas ele não consegue estar encontrando. Ele tira a carteira, tira ali o celular dele, ele encontra de tudo lá, menos a porra do envelope com dinheiro. Caralho, capirotinho ladrão, mano. Mas então de repente aquela janela de serpente aparece, avisando que o dinheiro dele foi roubado enquanto ele não estava ali no labirinto, e diz que para encontrar o diabinho, ele deve terminar a sincronização e ativar a entrada do labirinto. O Ken, ele fica confuso e pergunta, mas que merda é essa? E revoltado, ele questiona com a janela o porquê que um diabinho roubaria um pedaço de papel, mas em silêncio ele fica ali observando. Ele fica revoltado, joga o sobretudo no chão e senta ali naquele trono que tava ali do lado e já considera como se tivesse perdido aquele dinheiro. Mas quando ele encosta a mão ali no braço do trono, ele começa a brilhar e aparece ali o mapa do labirinto e um aviso que as informações detalhadas estão bloqueadas e elas só serão desbloqueadas depois da sincronização. Então a janela pergunta pra ele se ele deseja prosseguir com a sincronização. Ele acha que aquelas janelas ali que estão voando na frente dele são uns mármores que parecem funcionar como aquela da tatuagem que ele tem no pulso dele. Mas ele caga ali pros avisos, fica pensando ali um pouco e decide estar ativando a sincronização, porque afinal, né, um bom
mentalista precisa de dinheiro, mas caso contrário dele não aceitar a sincronização, ele só deixaria o labirinto, porque isso daí só aumentaria os incontáveis labirintos que já existem. E ele acredita que talvez ele esteja sendo arrastado para os labirintos como os outros filhos das dungeons, e ele finalmente clica em sim ali para estar aceitando a sincronização. A janela ela começa a carregar, e ele fica olhando ali confuso com aquela janela, fica se perguntando o que é aquilo ali, e ele acreditava que só tinha que pressionar no sim, e diz que ali tinha dito também que um portal apareceria. Ele relaxa ali no trono e começa a pensar que ele está pensando demais sobre isso, que ele só está perdendo o tempo dele, e que seria mais rápido, né, achar aquele diabinho só cavando o chão. E depois de finalizar o carregamento daquela tela, aparece verificado que Kim Jin-woo é qualificado para ser o rei de Naga, iniciando sincronização. Ele fica confuso e do nada tudo começa a ficar branco ao redor dele, e aquela voz aparece novamente. 18.230 Ninho de Serpente, Labirinto de Naga registrou Kim Jin-woo como mestre. Ele fica assustado porque essa voz está ressoando na cabeça dele. E mais uma vez a voz fala: Reorganizando o labirinto. E agora Kim, ele se encontra numa sala completamente branca. E a voz continua: De acordo com os dados sincronizados do mestre do labirinto, Kim Jin-woo. E do nada o chão ele começa a se formar. E a sala começa a se reconstruir por completo. E finalmente a voz fala: Sincronização completa. E o Kim ele fica na frente daquele trono, arregaçando as mangas. Ele conclui que agora está melhor, mas que continua escuro e assustador. E a janela de estátua aparece na frente dele novamente. Agora o Kim Jin-woo ele está no rank 4. O labirinto está no rank 1. O tamanho dele é 4x4. Não é uma caminhonete, tá, rapaziada? A durabilidade aumentou bastante, foi para 201. E ali nas instalações apareceu o quarto do titular, que antes não tinha, que está rank 1. A ativação ali do portal vai levar em torno de 24 horas. Temos o portão também, que daí tem a vida dele ali, que é de 100. Tem mais algumas informações ali para baixo que não é relevante no momento. O Kim, analisando aquela janela, ele disse que não teve muitas mudanças, a não ser os detalhes ali na janela de status. Ali na frente dele tem um portão, que ele acredita que deve ser a entrada do labirinto. E olha só quem tá lá no portão, rapaziada. Aquele diabinho desgraçado, o ladrão. O Kim percebe ele e fica encarando ele em silêncio. E então ele pergunta ao diabinho se ele se atreve a entrar. E então ele diz pro diabinho que ele acha que uma pessoa normal não notaria, nem mesmo saberia o que algo passou por ali, como você acabou de fazer. Ele já tá ali pegando o diabinho ali com a mão. Ele começa a enforcar o diabinho ali sem dó nem piedade. O diabinho ele começa a gritar ali que nem um louco e só recebe ali um murro na cara. O diabinho fica com a cara vermelha. Então Kim diz: não achei que se atreveria a voltar aqui. Devolva meu dinheiro antes que eu te mate. Caralho, o Kim também é ameaçador, né? Vai mexer ali no dinheiro de alguém, vai. O diabinho fica fazendo algum barulho gesticulando ali pro Kim. Ele entende que o dinheiro não está com o diabinho, mas ele não acredita. Forçando mais ali no pescoço dele, deixando o diabinho quase roxo, ele começa a fechar ali a mão, puto, tá? Revoltado. E pergunta pro diabinho se ele sabe que tipo de dinheiro é aquele. Então o diabinho coloca a mão ali dentro da camisa que ele tá e estende a mão com algo que parece ali um rubi vermelho. O Kim diz que não precisa daquela merda, só dá o... Mas ele para, percebe alguma coisa e ele se pergunta se aquilo ali é uma joia terrestre. Mas então a Umbrella explica, né, que essa joia terrestre é uma pedra preciosa, somente encontrada em Geyser. E também explica que ela pode ser enterrada no fundo da terra ou ser escondida dentro de uma planta rara que cresce, mas que é quase impossível de estar encontrando. Geralmente as pessoas matam bestas perigosas para estar tendo essas pedras, e essas pedras são vendidas por um preço ridiculamente alto. Mas o nosso plotinho interesseiro, né, sabe que um quilate daquela bagaça ali vale geralmente milhões de won. E aquilo ali tem o tamanho de um dedo, deve valer dezenas de milhares de wons. E do nada aquele diabinho ele começa a gritar ali, o Kim ele fica assustado segurando ele e tira mais uma pedra daquela ali, cara. Só que agora azul, né? O Kim deve estar pensando: estouremos, rapaziada, 2 joias terrestres. Aí já era, né? Tamo feito. Ele começa a esmagar mais ali o pescoço do diabinho. Já tô até com pena dele, mas o diabinho ali chega e joga as 2 pedras terrestres ali pra cima, desesperado. E finalmente o Kim solta ele, deixando ele pra trás ali e só indo pegar ali as pedras que saíram voando longe. Ele consegue pegar a vermelha, a azul bate na mão e voa pro outro lado. O Kim olha pra trás e percebe que o diabinho já escapou, meteu o pé finalmente. É isso aí, guri. Mas pro Kim está tudo bem, porque ele já conseguiu 2 joias terrestres, então ó, estouramos. A pedra quebra e começa a sair um brilho muito forte dela, deixando tudo branco. E aparece uma janela dizendo que é por aqui que nós ficamos, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like se você assistiu até aqui. Valeu então, rapaziada. Até mais.